Olá, meus amigos, aqui Gilmenique, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso querido programa Palavra de Amigo. O tema de hoje é Fundamentos da Umbanda. Ficou interessado? Então, não perca! Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. A palavra de amigo de hoje vem com este tema maravilhoso que são fundamentos da Umbanda. Muitas das pessoas acham que a Umbanda, por ser uma religião mais sincretizada e mais que tem uma certa mistura, a unificação de várias outras religiões, tem um pouquinho, né, uma pitada de cada lugar, e ela tem uma origem africana também na sua composição, muitos de outras religiões costumam dizer que a Umbanda não tem os fundamentos. Que os fundamentos da Umbanda são umas ervinhas no sol, secada, então falam pejorativamente sobre a questão da Umbanda. Os nossos atabaques não são como os atabaques no candomblé, que comem, que fazem todos os preceitos dele e tudo mais, que os nossos médios não têm preparação, que os nossos orixás incorporados na Umbanda não são os orixás e que eles não têm um fundamento com o orixá, que o orixá de Umbanda não tem nada a ver com o orixá de Candomblé e que ele não tem um monte de outras coisas. E agora com a rede social, né, com essa macro exposição da religião Umbanda nas redes sociais, principalmente nas redes sociais mais populares, e está acontecendo uma confusão mental na cabeça de todo mundo. Então, ao invés de tudo estar se esclarecendo, nós estamos atrapalhando e fazendo um desserviço, né, quando se fala de Umbanda, principalmente entre a briga entre sacerdotes ou pseudo-sacerdotes de religiões diferentes, estão aí emporcalhando o nome das religiões. Bom, então eu vim falar sobre os fundamentos da Umbanda e explicar que a Umbanda realmente tem os seus fundamentos, tem a sua essência e ela é uma religião que não é misturada como se falam por aí. A gente tem a maneira de culto nossa, nós temos todos os nossos dogmas e existe sim um paradigma. Não pode tudo na Umbanda de qualquer forma e aleatoriamente. Bom, vamos começar então explicando. Eu já falei em vários vídeos para vocês que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, Quimbanda é Quimbanda, Igreja Católica é Igreja Católica, Espiritismo kardecista é um outro segmento, e etnia é uma coisa, etnia, as pessoas nascem de uma etnia, pertencem a uma etnia por descendência sanguínea, por ter nascido naquela etnia, que não tem a ver com questão religiosa. Religião é uma coisa que se escolhe, etnia se nasce. Ninguém se torna de uma etnia. Ninguém se torna índio, ninguém se torna cigano, ninguém se torna indiano se não nascer desse sangue numa localidade ou de pais e mães dessa etnia. A Umbanda ela trabalha com a questão mediúnica, com a mediação dos médiuns. Então, nós trabalhamos com a mensagem do espiritual ao plano físico, através da mediunidade, da incorporação da mediunidade em todas as suas formas, em todos os seus segmentos. A de incorporação, a de intuição e todas as suas vertentes. Nos outros vídeos eu tenho falado em várias vertentes sobre a questão da incorporação.
Ok. Então, que fique bem claro que cada religião é de um jeito e cada religião é única. Quando existe a fusão e a mistura e a descaracterização, você coloca um pedacinho de cada um e jura que aquilo é uma coisa, ela acaba se tornando nada. Então, realmente, ela fica uma coisa vazia. Bom, então vamos dizer para vocês assim: a espiritualidade, né, ela é muito importante, ela é o ponto-chave de toda a religião da Umbanda. Nós trabalhamos com a espiritualidade, né? Nós trabalhamos com os guias. Os guias de Umbanda, eles são descendentes de várias etnias, mas os guias. Os adeptos da Umbanda são os médiums, e o médium ele é mediador. Porque eu carrego uma entidade ou eu trabalho com uma entidade, isso não quer dizer que eu vá ser daquela etnia. Eu vou ser simplesmente um mediador e eu não vou viver a vida daquela entidade. A partir do momento que o médium começa a tentar se tornar mais parecido com a sua entidade, ele deixa de viver a sua própria vida para viver um personagem. Ok? Bom, vamos lá. Os orixás. Existem os orixás na Umbanda? Sim, existem os orixás na Umbanda. São os mesmos orixás do Candomblé? São os orixás. Sim, os orixás. Agora, o Candomblé é um culto aos ancestrais africanos e aos orixás. E a maneira de cultuar do Candomblé é única, é específica, para que se trabalhe daquela forma, com aquelas entidades, daquela forma vibracional, ele tem que ser preparado, iniciado e está fazendo isso desta forma. Os nossos orixás na Umbanda, eles vêm através dos guias, que são geralmente caboclos falangeiros, que são de falanges, e cada caboclo, ele era um espírito que foi encarnado, geralmente, na questão do indígena, ou até mesmo dos outros caboclos boiadeiros, que vem na linhagem da energia espiritual, a energia terrena, porque o orixá, ele é um deus da natureza, então ele rege a força da natureza. Portanto, os guias que nós recebemos na Umbanda, eles vêm com a nomenclatura dos orixás por eles pertencerem àquele elemento da natureza que é cultuado. Porque o orixá, ele é a própria natureza, ele é a essência, ele não é só um ser como o ser humano, o homem, uma figura física única. Ele é mitologicamente colocado numa figura física pelo Candomblé, porém ele é toda a essência daquele elemento que ele carrega da natureza. Iemanjá, o mar, Oxum, a água doce, Inhansã, o vento, Ogum, o ferro, Xangô, a pedra, as pedreiras, Ogum, os caminhos, Oxóssi, a caça, Ossan, as folhas, e assim sucessivamente. O Baluaê é a terra, que recebe os mortos. Então, é a essência, o poder de cada elemento da natureza, formado ele como um Deus espiritual. No caso nosso da Umbanda, nós trabalhamos com as entidades das falanges e principalmente da linha da natureza que eles trabalham. Então, por isso que eles trabalham de outra forma. A maneira de dançar, os pontos cantados, o toque do nosso atabaque é totalmente diferente, tá? Ele é único. O toque de Umbanda é um, o toque de Candomblé é outro, o toque, mesmo o Candomblé, ele se divide em várias vertentes, porque depende da nação em que o Candomblé ele prossegue. Então, o toque vai variar de acordo com cada nação. A mesma coisa. E o Exu? O nosso Exu também, eles são pessoas que viveram na Terra. São entidades que vêm na linhagem, na energia de Exu,
que é a comunicação. O elemento da natureza da comunicação. É o que passa por todos os elementos da natureza. É o elo da corrente que liga todos os elementos da natureza. O que fala todas as línguas. O som da nossa palavra é a força de Exu. A palavra, a conversa, tudo é reinado pela comunicação de Exu. E os nossos Exus que nós incorporamos são entidades que vêm, que viveram na Terra, tiveram uma vivência. Vários deles foram juízes, foram bispos de igreja católica, foram de várias profissões. E de acordo com cada profissão e o elemento que ele mais trabalhava na Terra, ele vem com uma nomenclatura de uma falange. Tranca-rua, capa preta, 7 encruzilhadas, e assim vai. As mesmas coisas, pombagiras, também elas vêm dessa forma, é a energia feminina, o feminino do Exu, a parte feminina do Exu, e ela vem com esses espíritos que já foram encarnados na Terra. E que o candomblé surrupia para eles também, porque o Exu de candomblé tinha que ser só o Exu africano, com a manifestação igual a dos orixás, porque Exu é orixá no candomblé. O Exu que fala, o Exu que brinca, que dá gargalhada, que se veste, que o povo adora também vestir uma roupa e transformar e dar bastante show usando muito a personificação de Exu, é uma coisa bem de Umbanda, é o nosso Exu de Umbanda. E o Exu, que ele é mais perverso, ele é mais assim abusado, usado para fazer feitiços e trabalho, com mais feitiçaria, são entidades que vêm mais para o lado da feitiçaria, mais para o lado de toda isso, eles são cultuados desta forma na Quimbanda. A Quimbanda ele tem uma coisa mais ousada, mais voltada para outros segmentos, entendeu? Segue outras doutrinas. Mas, pode dizer, é o mesmo Exu que baixa lá, o que baixa aqui, ou que baixa no candomblé? São espíritos. Agora, a religião é como você doutrina ela. No terreiro de Umbanda, ele vai vir através da doutrina que vocês vão estar. O Exu, as entidades, os espíritos, eles não têm religião. Ele vai baixar em um médium. Não importa em qual casa, se é uma casa de candomblé, se é uma casa de Umbanda, se é um terreiro de mesa branca, se é um terreiro de quimbanda. Se é um centro de mesa branca e um terreiro de quimbanda. Ou de Jurema. Eles vão baixar em qualquer um, porque são médiums. Agora, a doutrina que a gente faz, o que diferencia cada um, é como você recebe ele, o modo que ele vai trabalhar na sua casa, quem designa é a religião que você está. Agora, a mediunidade, você pode ter ela, trabalhar e não ter vínculo com nada. E não ter mais esse nome, essa brigaiada toda entre as religiões, porque isso é uma questão política entre as religiões. Os fundamentos nossos são chave. Nós temos todo o fundamento através... A Umbanda ela é fundamentada através das sementes, das raízes, das folhas, dos frutos, das árvores vivas, da terra, da água, do mar, dos 4 elementos. Ponto. Isso vai em todos os nossos trabalhos. A energia. O que nós não trabalhamos é com a menga, né? Que é o sangue, que é o corte. O corte com a oferenda animal, com a oferenda de sangue. A Umbanda não trabalha, tá? A Quimbanda trabalha com o sacrifício, o candomblé trabalha com a oferenda através do corte, através da menga, né? Para eles, o egé, do sangue. Nós não temos, não fazemos. E isso não nos faz menos poderosos ou mais poderosos do que qualquer outra religião. Nós somos uma religião, eles são outras. E outra, quem vai decidir qual a religião certa é você encarnado que vai decidir qual você vai seguir. Ou se não quer seguir, nenhuma. Também tá tudo certo. Agora, essa briga entre si fica muito ruim. Uma coisa que nós, pais de santo de Umbanda, não toleramos é a exposição.
a exposição do médium, a exposição tanto em foto quanto em vídeo das práticas. Uma coisa é eu estar sentado aqui mostrando e falando, outra coisa é eu estar aqui fazendo uma gira, trabalhando e expondo a maneira de trabalhar para outras pessoas que não são adeptas à minha religião, que a tendência é sempre criticar, é sempre gerar negativamente o olhar de outro, é sempre dar munição ao bandido, ao inimigo, para que ele se torne contra você. Agora, você, pai de santo, decente, que realmente cultua os seus fundamentos, não exponha, não permita que seu filho exponha, não permita que ele grave ou filme, não permita que durante as manifestações religiosas, as giras, sejam filmadas e nem utilizadas, nem fotografadas. Porque existem lá dezenas de pessoas e todas elas têm que ter a sua integridade e principalmente a sua particularidade respeitada. Porque você não pode sair divulgando imagens de outras pessoas. E não tem porquê. Olha, vai chegada de Dona Fulana, aí fica lá. A pessoa se joga pra cá, se joga pra lá. E quem não entende vai achar que tudo isso é uma palhaçada. Muitas vezes é mesmo, porque simplesmente o multar a chegada de Dona Fulana, a saída de Fulana, aí todo mundo quer botar a roupa mais bonita, mais bombada, sabe, se transformar ali. Aí é um show de drag queen, um show de tudo, entendeu? Fica parecendo uma boate, entendeu? E aí vira sabe? Então todo mundo quer isso. Outra coisa, filhos de santo da minha casa, eu não vou deixar você chegar lá e contar a historinha. Hoje eu incorporei tal guia. Eu incorporei assim, eu incorporei a sala. Dona Fulana me falou isso, Dona Fulana me falou aquilo. Quando um guia te passa um conhecimento, é uma coisa muito pessoal, muito íntegra com você. A partir do momento que você começa a vulgarizar já o teu desenvolvimento, contar passo a passo na rede social, as suas experiências, ou falando, olha, só vexame que eu passo no terreiro. Porque eu tava assim. Porque quando tiraram o pano da minha cabeça, meu cabelo tava bagunçado. Que não sei o quê. Que minha pomba gira não sei o quê. Gente, isso não tem interesse para ninguém. É um culto. É pessoal, é uma experiência que você tem entre você e o seu guia. Você falar sobre a questão técnica do lugar, sobre explicar, esclarecer pontos de vista técnico, fundamental, sobre a religião, explicar sobre o que é que abrange a religião é uma coisa. Agora, passar intimidade, fundamento, as suas obrigações, expor em foto e tudo, você está expondo toda uma vulnerabilidade de todo o seu trabalho, do seu terreiro, dos seus irmãos de santo, dos seus pais de santo. Na antiga, as pessoas não falavam nem o nome completo para que o outro não soubesse, porque o nome completo é o nosso nome e endereço na espiritualidade. Para que outros não mandassem demanda, porque muitas pessoas guerreavam entre si. Então a gente busca colocar paz entre si. E olha, o ser humano não é bonzinho, não. O ser humano sabe, quanto mais informações o seu inimigo tiver sobre você, quanto mais você se expor, quanto mais você falar da tua espiritualidade, de como foi, de quem você recebe, do teu guia, do nome dos seus guias e tudo mais, quanto mais você expor, mais ali você vai estar na mão dos seus inimigos, mais eles vão ter chances de te atingir energeticamente, no feitiço, em qualquer coisa. Então, a particularidade da Umbanda é o princípio de tudo. O fundamento de uma religião, seja ela qual for, é a descrição e a experiência pessoal que você tem, e é pessoalmente. Eu não posso ser à distância e muito menos tratar você em outro país e você nunca pisou na minha terra. Porque aqui o chão, o solo do terreiro é sagrado. Por isso que a gente bate cabeça no chão, no altar, no pé do Pai de Santo, nos pontos de firma da casa. Pontos de firma são os lugares sagrados onde a casa foi consagrada com vários tipos de coisa. Entendeu? Com as ervas, o que for. Com as nossas velas, com as nossas imagens, do nosso jeitinho. Entendeu? Eu tenho isso explicando em cada vídeo, você pode voltar nos outros vídeos. Agora, parem de brigar e de se ofender um contra o outro em redes sociais, que isso polui a nossa religião. Isso é muito chato de ver.
Se você quer falar sobre Umbanda, fale sobre a Umbanda sem mostrar as particularidades. Particularidades é uma coisa muito sagrada. Vários mistérios, a Umbanda tem seus mistérios, como todas as religiões têm seus mistérios, que é o sagrado. O sagrado tem que ser, não pode ser profanado, não pode ser publicado, não pode ser exposto. Então, vamos cuidar um pouco mais da nossa intimidade? Ser uma pessoa um pouco mais restrita? O religioso não precisa ser boca aberta. Você quer ganhar like? Você conte outras histórias, mas não fale dos fundamentos que são o nosso sagrado e que são coisas particulares e que não podem ser expostos. E nem ofenda a religião vizinha, porque cada um se encaixa em cada um. Não existe uma religião certa e não existe uma religião errada. Existe aquela que encaixa com você e o respeito religioso. Intolerância religiosa não é só entre evangélicos e o pessoal da Umbanda ou o pessoal do Candomblé. A intolerância religiosa também é de uma religião para outra. Da Umbanda para o Candomblé, do Candomblé para a Umbanda, da Umbanda para a Quimbanda, da Quimbanda para a Umbanda, do kardecismo e tudo mais. Curte a sua, vai lá, faz um segredinho, faz na sua, para de se expor, que você vai parar de também tomar pedrada. E se imponha com respeito, porque respeito é bom e conserva os dentes de todo mundo. Então, mantenha o seu fundamento na Umbanda, mantenha, se você segue a Umbanda, respeite seu pai de santo. Se seu pai de santo é muito aparecido, troca de pai de santo, porque não deixe ele expor você na casa dele e nem você exponha a casa do pai de santo, tá? Existem pessoas e pessoas, e a Umbanda, ela é feita pessoalmente ainda. Ela não é uma coisa feita online, ela é feita no pessoal, ela é na antiga, ela é através da semente, da raiz, do caule, das folhas e do fruto. Essa é a base da Umbanda. A natureza, ela tem que ter raiz. Se ela não tiver essa história, e a raiz da planta é a alma da planta, é a vida da planta. Por que a raiz de uma planta fica debaixo da terra? Porque se fosse, quando você arranca ela da terra, tira ela, expõe ela, a planta morre. Então, quando você expõe a sua vida, expõe a sua religião, expõe a sua espiritualidade, o que acontece com a sua espiritualidade, ela morre. A raiz nossa da Umbanda é o segredo, é os nossos mistérios, é onde está a fonte da nossa energia. Então mantenha o seu sagrado, mantenha o seu segredo. Palavra de amigo fica por aqui. Espero que você tenha entendido bonitinho o recado. Cuide da sua espiritualidade com respeito, com individualidade e principalmente cuide do segredo, cuide dos mistérios espirituais. Isso é o princípio do fundamento. Mais que isso, eu não posso te explicar aqui. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!